Fábio Sorge, Beca Surrada. Hoje, pessoal, eu gostaria de tratar com vocês de um tema que é muito comum, né, para quem atua no Tribunal do Júri. Na verdade, é um argumento que sempre aparece e é muito utilizado pelos representantes do Ministério Público quando dos julgamentos em plenário. Na última quarta-feira eu participei de um julgamento, né, acabei nem postando muito aqui no portal sobre isso, porque teve a live já com o doutor Luciano, então a coisa acabou se perdendo um pouco. Mas eu ia postar porque esse argumento reapareceu e ele é rotineiro. Muitas vezes, quando vocês forem atuar perante o tribunal do júri, o promotor de justiça vai dizer o seguinte: olha, eu sou promotor de justiça, eu sou imparcial, eu não sou promotor de acusação, eu não ganho nada em condenar ou absolver o acusado, eu estou aqui para fazer justiça. Diferentemente do defensor, que é parcial, que está aqui para ver se consegue arrumar alguma coisa para ajudar o réu, que está aqui para citar, colocar alguma coisa. Eu não. Se fosse caso de absolvição, eu pediria absolvição. Mas não é, porque eu sou imparcial, diferentemente do defensor dele, do defensor do advogado. O julgamento que eu participei na última quarta também teve o uso desse argumento, que, aliás, eu acho que eu vi todas as vezes que atuei no tribunal do júri esse tipo de argumentação. E aqui vale a pena lembrar o que a defesa, seja o advogado ou o defensor público, deve fazer. Primeiro, no julgamento, não se trata de uma avaliação, o julgamento não é uma avaliação da questão da boa ou má intenção do promotor de justiça. Não digam, e ninguém deve dizer, porque você nem tem elementos, para colocar que o promotor está de má fé pedindo a condenação daquela pessoa. Coloquem isso, não citem isso. Isso não merece ser mencionado. Agora, mesmo de boa fé, convencido de uma condenação, o promotor de justiça pode estar equivocado, pode estar errado. Porque nem ele nem ninguém é dono da verdade. Então vale a pena a defesa dizer e relembrar no primeiro ponto. Primeiro, aqui nós não estamos discutindo a boa ou má fé do representante ministerial. Discutindo se o que ele está dizendo está correto. Segundo ponto a ser enfrentado. A defesa não tem nenhum interesse de mentir, enganar ou falsear a verdade. E ela ocupa uma posição tão importante quanto a acusação porque há um interesse social em que as pessoas acusadas, se forem inocentes, sejam absolvidas, ou se forem condenadas, tenham uma pena justa. Vale citar, e eu sempre levo julgamentos, o dever do advogado Rui Barbosa. O Rui Barbosa, nesse livro, ele responde a uma consulta do Evaristo de Moraes Pai sobre se deveria ou não assumir a defesa do Evaristo em um caso de um adversário político lá na República Velha. Essa carta é do começo do século XX. E o que diz o Rui que vale sempre a pena lembrar? E me permitam ler. Ora, quando quer e como quer que se cometa um atentado, a ordem legal se manifesta necessariamente por duas exigências: a acusação e a defesa, das quais a segunda, por mais execrando que seja o delito, não é menos especial à satisfação da moralidade pública do que a primeira. A defesa não quer o panegírico da culpa ou do culpado. Sua função consiste em ser, ao lado do acusado, inocente ou criminoso, a voz de seus direitos legais. Se a enormidade da infração reveste características tais que o sentimento geral recue horrorizado, ou que se levante contra ela em violenta revolta, nem por isso essa voz deve emudecer. Voz do direito no meio da paixão pública, tão suscetível de se demasiar, às vezes pela própria exaltação de sua nobreza, tem a missão sagrada, nesses casos, de não consentir que a indignação degenere em ferocidade e a expiação jurídica em extermínio cruel. Então citem sempre, lembrem sempre dessa função, essa é a função da defesa. Colaborar para um julgamento justo, com os elementos do processo, citando-os para que aquela pessoa tenha um julgamento justo. Seja uma absolvição ou seja um apenamento justo. Terceira coisa. Quando se começa a dizer eu sou o dono da verdade, só eu estou falando a verdade, os outros não prestam, observem, isto é uma assunção da fraqueza das provas. Quando as provas são fortes, o acusador não precisa dizer que ele fala a verdade, que ele é correto, que ele é imparcial. Basta mostrar as provas aos jurados. Esse
argumento retórico é um argumento retórico para se desviar do foco da causa, porque normalmente há fragilidade probatória. Então, eu já recomendo, porque isso vocês, todo mundo que atua no júri vai ouvir rotineiramente. Já comecem explicando. Defesa não está lá para enganar ninguém, está sim para ajudar no julgamento. Toda pessoa tem direito a uma defesa justa. Ninguém é dono da verdade para simplesmente falar que a sua percepção sem comprovação no processo deve prevalecer. E esse tipo de argumento de dizer que a defesa não presta, além de preconceituoso, ele acaba mostrando a fraqueza das provas da acusação. Então espero que esse material ajude aí o pessoal que está atuando, que nos seguem aqui nas suas plenárias, e aguardo revê-los em outros vídeos. Muito obrigado.